Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Lei 9455 de 97, que é a tão famosa Lei de Tortura. Tá? Apesar de ser uma lei bem pequena, bem rapidinha, ela tem alguns pontos que podem estar gerando dúvida e que de forma recorrente costuma cair em prova. Tá? Então nós vamos pegar aí, fazer um estudo rapidinho, né? Mas bem dinâmico. Eu vou apontar para vocês aí essas pegadinhas, esses pontos aí que pode gerar uma dúvida, uma confusão, alguma coisa assim, para que vocês não caiam nelas, tá? Questão de lei de tortura é obrigação acertar, tá joia? Vamos lá. A lei 9455, né, define os crimes de tortura e dá outras providências. Vamos lá. O artigo 1º ele vai definir o que é a tortura. Tá? Então nós basicamente temos 5 tipos de tortura previstos no artigo 1º. Tá? Então vamos à leitura, só para você enfatizar. Tá? O que é tortura? Tortura é você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Ou seja, é uma ação, né, que é constranger alguém, que causa um resultado. Então você tem que lembrar dessas duas coisas. Tem que ter ação e tem que ter o resultado. Tá? Se não tiver as duas coisas, não é o crime de tortura, é qualquer outra coisa. Vamos lá. O primeiro que está descrito aí, né, é você cometer essa ação, você chegar a esse resultado com a finalidade de obter informação ou declaração da vítima ou de terceira pessoa. Essa é a nossa primeira. A segunda, você cometer essa ação, né, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e obter esse resultado, que é causar sofrimento físico ou mental, com a finalidade de provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E a terceira é você fazer isso tudo em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, fazer isso aí em relação à discriminação por gênero é tortura? Cara, na letra da lei não é, tá? Contudo, já existe entendimento que se enquadra, mas na prova você tem que preocupar com o que está escrito. Está escrito que discriminação racial religiosa, está escrito discriminação em relação à identidade de gênero? Não, não está. Então isso aí não vai entrar para nós. Tá? Vamos nos ater ao que está escrito no texto da lei. Vamos deixar o que está na prática para lá. Que aqui para a gente o importante é a prova. Vamos passar na prova. Beleza? Inciso 2. Nosso quarto tipo de tortura, que é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, tá? Com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Então aqui o resultado ele é agravado, né? É um intenso sofrimento. Então você vai ver intenso sofrimento só nessa parte aqui, que é alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. E qual vai ser a finalidade específica? Vai ser aplicar um castigo, tá? Ou uma medida de caráter preventivo. Então, esse aqui é o nosso quarto tipo de tortura. E o quinto, né, esse que é importante a gente frisar também, que é você submeter a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental. Por que isso aqui é interessante? Por que a gente tem que gravar isso aqui? Porque essas duas últimas, né, são submeter. Né, o verbo é submeter. Mas nessa última você vê que não tem o emprego da violência ou da grave ameaça. A pessoa já está presa, você já reduziu a capacidade dela de defesa, então não existe necessidade de utilizar-se a violência ou grave ameaça. Tá? Então aqui, ó, só relembrando, nossas 5 formas de tortura. Tá? Primeira, com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão. A segunda, provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E a terceira, em razão de discriminação racial ou religiosa. Tá? A quarta vai ser submeter alguém sob sua guarda por meio de violência a intenso sofrimento, tá? Como forma de aplicar castigo ou medida preventiva. E a última é submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental. Tá? Resultando de ato não previsto em lei. Nessa última forma, não tem aqui a violência ou grave ameaça. Por mais que eu acho legal o Batman entrevistar as pessoas dessa maneira, né, não está previsto na lei que você faça dessa forma. Tá joia? Nos casos anteriores, né, aqueles 5 tipos de tortura, a pena é de 2 a 8 anos. Beleza? Vamos lá. Modalidade omissiva. Tá? É quando a pessoa tem a obrigação de evitar ou de apurar e não faz. Né? Então aqui já é detenção, diferente das outras. Né? Isso aqui vai ser a única forma de detenção dessa lei. Tá? Detenção de 1 a 4 anos. Causos de aumento de pena, seria causas, né? Vamos lá.
Causas de aumento de pena, se resulta em lesão corporal grave ou gravíssima, não é qualquer lesão, tá? Grave ou gravíssima, aí sim, de 4 a 10 anos, vai aumentar a pena, tá? Se resulta morte, é de 8 a 16. Lembrando que aqui vai entrar a questão do dolo. O cara queria matar, ele só queria torturar e acabou matando, né? Nesse caso aqui, ele não tinha o dolo de matar, ele tinha a intenção apenas de torturar para obter aquela informação e o cara acabou morrendo. Então não é um homicídio, é uma tortura com resultado morte, tá? Vamos lá. Aí sim, ó, vamos lá, aumento de pena de 1/6 até 1/3, 1/6 até 1/3. Cometido por agente público, presta atenção nesses verbos, porque a banca costuma pegar nessa parte. Olha, cometido por agente público ou cometido contra gestante, criança, adolescente, maior de 60 ou deficiente. Então, não é cometido por adolescente, é cometido contra adolescente. E esse verbo aí, né, a banca tem o hábito de mudar, né? Então, é causa de aumento de pena cometido contra agente público. Porra, não é. Por mais que eu acho que deveria ser, não é. Cometido contra agente público não é uma causa de aumento de pena. Agora, se ele é cometido pelo agente público, aí sim. Então, presta atenção nesses bisuzinhos que a gente está dando para vocês aí, beleza? Presta atenção nas palavras grifadas. Olha só. Pena acessória. Caralho, véio, isso aqui é bravo. Tá? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição do seu exercício pelo dobro do prazo. Não confunda essa interdição com a que está prevista lá na lei de abuso de autoridade. A interdição da lei de abuso de autoridade é de 1 a 5 anos. Né? Aqui não, aqui é o dobro da pena. Se o cara tomou 15 anos, ele vai ser interditado para ter qualquer outra função pública por 30 anos. Né? Olha só, então aqui é bem mais pesado. Tá? E outra coisa, que não fala que a condenação à pena de reclusão que vai ter essa pena acessória. A condenação pelo crime na modalidade omissiva, ela já pode sim ter essa pena acessória. Inclusive já existe casos que o cara ele tomou 1 ano, né, ele tomou 1 ano, inclusive aqui no TJMG, no Tribunal de Minas, o cara tomou 1 ano na modalidade omissiva e foi decretada aí a perda da função pública. Então olha só, é pesado, né? É pesado. Tá? O crime de tortura é inafiançável, suscetível de graça ou anistia. Tá? Não confunda com os crimes imprescritíveis, tá? Que é a prática de racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Não confunda com isso, é só inafiançável, suscetível de graça e anistia. É imprescritível? Não, prescreve como qualquer outro crime. Tá? E o condenado previsto nessa lei, salvo aquela hipótese de crime omissivo, né, de caso de detenção, né, ele vai começar em regime fechado. É grade. Beleza? E vamos lá, extraterritorialidade na lei, inclusive isso aqui caiu no CA 2019, tá? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Porra, isso aqui é a maior viagem de todas. Pô, o crime não aconteceu aqui, mas você vai aplicar a lei brasileira? Está previsto, tá? Em quais hipóteses? A vítima ser brasileira, é a primeira hipótese. E a segunda hipótese é quando o agente, né, o sujeito ativo, ele cometeu esse crime estando em local sob jurisdição brasileira. Qual que é esse local sob jurisdição brasileira? Pode ser um navio, né? Pode ser um consulado, entendeu? Então, vamos supor aí, caiu, salvo engano, caiu na prova lá que o agente da Polícia Federal, ele capturou o preso na fronteira do Paraguai, Uruguai lá e tal, e trouxe para cá. Só que na hora que capturou lá no território, cometeu aquele abuso lá, deu uns tapas no cara e trouxe para cá. Ele vai ser julgado conforme essa lei? Vai. Entendeu? Então foi isso aí que caiu. Então, aula rapidinha, né? Só para a gente firmar aí, não cair nas pegadinhas da lei de tortura. Agradeço a atenção de vocês. Deem uma lida antes da prova, dá mais uma visualizadinha nesse vídeo, rapidinho, você não vai gastar mais do que 10 minutos para isso. E boa sorte. E lembre sempre, missão dada é missão cumprida. Valeu, fiquem com Deus, muito obrigado e até mais. Força! Chegou a tropa de elite, eu sou do